Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente tem um material bem específico aqui, são trechos de Atos de Eixo Tranca-Rua das Almas. Isso aí. E o interessante é que o texto, bom, ele atribui os ensinamentos a essa entidade, né? O Eixo Tranca-Rua das Almas, que é bem conhecido em algumas tradições, principalmente na Umbanda. Uma figura forte, sem dúvida. Exato. Então a nossa ideia aqui é explorar essas ideias, ver o que ele diz sobre autoconhecimento, espiritualidade, a realidade mesmo, e principalmente a responsabilidade de cada um. Uhum, O tom do texto é bem direto, sabe? Às vezes até um pouco ríspido, talvez. O que, pensando bem, talvez combine com a figura, né? pode ser. Enfim, ok, vamos dar uma olhada nisso. A fonte se organiza em atos, tipo capítulos curtos, cada um com um tema. Acho que isso ajuda a gente a conversar. Ajuda sim. E é uma ótima chance para a gente examinar uma perspectiva espiritual bem particular sobre questões que, no fundo, tocam todo mundo, né? Autonomia, empatia, como a gente lida com o tempo, com a realidade, o valor do conhecimento. E é importante a gente frisar, como sempre, que o nosso objetivo aqui é entender as ideias do material. Exato, apresentar o que está ali. Isso, a gente não está aqui para concordar ou discordar, mas para compreender a visão de mundo que esse texto oferece. E olha, tem muito assunto, né? Vai desde pensar por si mesmo até umas ideias de cosmologia bem diferentes. Com certeza. E já que você falou em pensar por si mesmo, esse é o primeiro ponto que salta aos olhos mesmo, né? Essa ênfase toda na autonomia, na responsabilidade individual. Muito forte. O ato 1 já começa quase como uma ordem. Não seja um seguidor. E ainda usa uma imagem forte. Aquele que segue está sempre atrás. Parece um chamado claro para olhar para dentro, sabe? Totalmente. Para buscar a sua verdade, né? Em vez de só pegar dos outros, dos líderes. Exatamente. E essa rejeição ao seguir por seguir, ela não é um convite para o nada, né? É um chamado para o autoconhecimento. O texto amarra isso direto com autoconhecimento e melhoramento. Ah, interessante. Ou seja, não é só parar de seguir. É preciso construir algo internamente. É um processo ativo, exige esforço, olhar para dentro. Faz sentido. E essa busca interna é tão levada a sério ali que o texto alerta até contra a fé cega dentro do próprio contexto religioso. Tem uma parte que diz, tipo, se uma mensagem que recebeu não toca o coração, tape os ouvidos. É forte isso, né? Muito. Quer dizer, a validação final parece ser interna, espiritual mesmo. Não vale só porque uma autoridade falou. O que me faz pensar como é que se desenvolve essa escuta interna. O texto mesmo parece admitir que é difícil. Sim, ele reconhece. Diz algo tipo, poucos são os que ouvem e por isso vão perguntar a outros. Precisamente, essa voz interna é colocada como o guia verdadeiro. E a dificuldade em ouvir essa voz, segundo o texto, é o que leva muita gente a buscar fora, a virar seguidor. Uhum. É curioso como o ato 1 até coloca o terreiro, que é o espaço físico dos rituais, né, para quem não conhece, como algo necessário até que você descubra quem é primeiramente. Nossa, Sugere que até a estrutura religiosa organizada é vista como uma ferramenta temporária, sabe? Um meio para alcançar essa autonomia e não o fim em si. uma ferramenta temporária. Essa colocação é bem forte, ainda mais vindo de um texto ligado a uma tradição religiosa. E essa ideia de autonomia, ela parece casar bem com o conceito de merecimento que aparece lá no ato 7, né? Sim, total conexão. A lógica ali parece ser que as coisas boas, os resultados, eles não vêm da sorte ou de seguir ordens sem pensar. Vêm do esforço, do trabalho de cada um. Aquela frase, Exu dá o caminho, mas é você quem precisa o percorrer. Acho que resume bem, né? Resume perfeitamente. O merecimento nessa visão não é algo que te dão de bandeja, é construído. E para construir, para percorrer esse caminho, não basta só querer, Precisa mais? precisa mais. Aí entra a ideia de firmeza do ato 3. Ter firmeza é ter confiança em si e persistir, mesmo quando está difícil. Não adianta ter autonomia e merecimento como meta se na hora H falta constância para bancar as escolhas. É verdade. E veja como isso amarra com o ato 41 sobre os mestres. A mestria de verdade não está em copiar um guru, está em dominar a si mesmo. A convicção que vem de dentro, essa sim importa, é o que coroa os sábios. Todo esse foco na escolha, no esforço, na firmeza.
Isso meio que bate de frente com a ideia de um destino totalmente pronto, não acha? Bate sim. O ato 24 fala de predestinação, mas logo depois vem o ato 25, sobre livre-arbítrio. E a sensação que dá é que a balança pesa bem mais para a liberdade de escolha. Concordo. O texto parece rejeitar um fatalismo, sabe? Aquela ideia de que está tudo decidido e pronto. Até a frase do ato 24, não há garantia a não ser aquelas a que decidimos traçar, soa quase como um reforço do poder da decisão pessoal. Ou não? É uma tensão interessante, sim. A predestinação, no sentido de um roteiro fixo do qual não dá para escapar, parece ser relativizada ali. O livre-arbítrio, essa capacidade de fazer escolhas conscientes e agir a partir delas, mesmo que dentro de certas leis universais, talvez é apresentado como fundamental. É a base para a responsabilidade, né? Exato. É a base para a responsabilidade individual e para a construção daquele merecimento que a gente falou. A autonomia aqui não é só uma ideia bonita, é condição necessária para trilhar o caminho que o texto descreve. Você tem que escolher, agir e sustentar. Ok. Então essa base de autonomia e responsabilidade está bem clara. Agora, vamos para outro campo que o texto explora de um jeito bem, como eu digo, fora do comum. A natureza da realidade. Principalmente a questão do tempo. Assim, esse é complexo. Muito. O ato 8 tem aquela frase que faz a gente parar para pensar mesmo. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Como assim, né? Exato. Como assim? A explicação que o texto dá é que o tempo visto de uma perspectiva espiritual ou mais ampla não seria linear como a gente vive no dia a dia. Seria mais como um estado de consciência. E o fascinante aqui é parar para pensar nas implicações disso, né? Se o tempo não é essa linha reta, passado, futuro, que a gente está acostumado, Muda tudo. muda a relação de causa e efeito, talvez. Fica mais interconectada, menos sequencial. O ato 8 sugere que uma entidade como o Exu, que seria atemporal, opera nessa realidade mais fluida, onde o ontem e o hoje podem, sei lá, coexistir ou interagir de um jeito que desafia a nossa lógica. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque essa ideia de uma realidade mais fluida, menos fixa, se aprofunda quando o texto fala do plano astral, lá no ato 11. Uhum. Ele descreve esse plano como uma espécie de reflexo do nosso mundo físico, mas com uma diferença-chave. Lá, a realidade seria moldada direto pelo pensamento. Isso. O texto chega a dizer que espíritos que acabaram de chegar lá podem nem perceber que morreram, porque a mente continua criando um ambiente, parecido com o que conheciam. Para a gente entender melhor, o plano astral seria uma dimensão não física, é isso? Exato, seria uma outra frequência de existência, vamos dizer assim, não limitada pelas leis físicas que a gente conhece aqui. E essa ideia se conecta direto com o ato 6 sobre percepção, que até cita um princípio hermético antigo. O todo é mente, o universo é mental. Ah, sim. A proposta é que a nossa consciência, o nosso estado mental, não apenas percebe a realidade, mas a cria ativamente. No plano astral do ato 11, isso seria literal. Os espíritos estariam moldando o entorno com seus pensamentos, emoções, crenças. E podem ficar presos nisso. Muitas vezes ficam presos nos seus próprios mundos mentais, sim, como num sonho muito real, até conseguirem o que o texto chama de lucidez. Essa lucidez parece ser a chave, então. Se o pensamento cria a realidade lá, a falta de consciência sobre os próprios pensamentos pode gerar uma prisão. Exatamente. O ato 11 reforça a importância dessa clareza mental para conseguir navegar nesse plano. E o poder do pensamento é tão central que o ato 14, falando sobre símbolos, diz: o pensamento é a força estruturante e o símbolo, o canal de manifestação. Quer dizer, os símbolos seriam tipo ferramentas para direcionar essa força mental? Isso. O símbolo agiria como um foco, sabe? Um concentrador de intenção, direcionando a energia do pensamento. Como usar uma lente para focar a luz do sol? Partindo daí, a gente pode entender melhor a ideia de diferentes planos ou frequências vibratórias que o ato 31 descreve. Baixa, média, alta. Isso, baixa, média, alta. A consciência de cada um vibraria numa frequência e, com isso, perceberia e interagiria com a realidade correspondente. Aquela tal luz astral do ato 28
Talvez seja essa energia primordial que permeia tudo isso, onde tempo e distância, como a gente conhece, seriam só distorções da percepção física. Tudo estaria ligado por essa base mental energética. Faz sentido. E como que a sincronicidade entra nisso? O ato 21 fala: semelhantes atraem semelhantes. Isso parece ligar o nosso foco mental com o tipo de coisa ou pessoa que a gente atrai, né? Kim, a sincronicidade é apresentada como uma consequência natural dessa interação mente-realidade. Nosso foco mental, nossas crenças, nossas emoções criariam um campo de ressonância. Ah, E esse campo, então, atrairia eventos, pessoas, informações que vibram na mesma sintonia. É a lei da atração, basicamente. E isso se refletiria até no plano físico, segundo o ACRES 35, sobre ambientes enfermos. como assim? A ideia ali é que a energia, a consciência das pessoas que vivem num lugar podem impregnar esse lugar, a ponto de adoecê-lo energeticamente. Mostra como tudo estaria conectado: pensamentos, emoções, ambiente físico, eventos, tudo se influenciando. Uau! É uma visão de mundo bem diferente da materialista comum. A gente foi da autonomia individual para essa cosmologia onde a mente tem um poder imenso. É uma virada grande. E o terceiro grande eixo que eu percebi nesses atos parece ser o caminho para navegar tudo isso. Uma combinação de conhecimento, compaixão e serviço. Os pilares, né? Parece que sim. O ato 18 é muito enfático sobre o conhecimento. Não existe despertar espiritual sem esclarecimento. E não é um saber passivo, não. Tem um chamado claro para ir atrás. Leia muito, a preguiça te entorpece. E é crucial notar que o esclarecimento aqui não parece ser só acumular informação. É apresentado mais como uma ferramenta para ter presença consciente, sabe? Para ter discernimento. Ah, entendi. É o tipo de conhecimento que te ajuda a perceber a si mesmo e o mundo com mais lucidez. Aquela mesma lucidez que a gente viu que é tão importante para navegar a realidade, seja ela física ou astral. É um conhecimento que liberta da ignorância, da ilusão. Junto com essa busca ativa por conhecimento, a compaixão ganha um destaque enorme no ato 2. E de um jeito bem prático, né? Usando a história do obsessor e do obsidiado. Sim, um exemplo forte. Para quem não conhece, o obsessor seria um espírito que influencia negativamente uma pessoa, o obsidiado. O texto mostra como a compaixão pode atuar aí, definindo-a não como pena, mas como respeito. É estender a mão e amparar aquele que sofre. Parece uma força bem ativa. De fato, a compaixão descrita ali é quase uma força de transmutação mesmo. O respeito mútuo, a disposição de ajudar, de tentar entender e amparar o outro de verdade, mesmo o inimigo, como no caso do obsessor, teria um poder de transformar relações de sofrimento, de conflito. É um reconhecimento profundo do outro. Exato. Reconhecer a humanidade ou a espiritualidade do outro, que leva a uma ação concreta de alívio, de suporte. E a aplicação prática disso tudo, do conhecimento da compaixão, parece que deságua no serviço, que é o tema central do ato 4. Aquela frase mediunidade a serviço é muito forte. Muito. Ou seja, ter alguma habilidade mediúnica não seria para se exibir ou para benefício próprio, mas sim uma ferramenta de trabalho, de ajuda, de cooperação. O texto diz que a ação é transformadora e libertadora, colocando a Umbanda, e talvez a espiritualidade em geral, nessa visão como um caminho de trabalho prático mesmo. Exatamente. O serviço no ato 4 surge como a materialização da evolução espiritual. É visto como o antídoto natural para o egoísmo e também para a ociosidade. O texto é bem direto nisso. Ociosidade e espiritualidade são extremos não conciliáveis. Nossa. O trabalho em benefício do outro, a ação concreta no mundo, é apresentado como um motor poderoso de transformação. Tanto para quem ajuda quanto para quem é ajudado, e para o coletivo todo. O até de 39, Escravo Ferido, parece ilustrar isso bem, né? Mostrando a Uganda como esse lugar de acolhimento, onde a cura viria pela fé simples que cura todos os males da alma. Ligando a ação de caridade com uma fé mais direta, ao ponto. Sim, e essa ideia de ação e suas consequências se conecta com a lei divina que o ato 20 menciona. Basicamente, o que você faz, volta.
Mas o valor da ação não estaria só no ato em si. Teria algo mais. Teria a consciência por trás do ato. O texto valoriza muito a caridade, que é a compaixão em ação, o serviço e o conhecimento e esclarecimento como verdadeiros investimentos espirituais. É um contraste direto com o que o ato 30 chama de obstinação no mal. Que seria o quê? Seria o caminho do ego inflado, focado em dominar, controlar, sem compaixão e sem interesse no conhecimento verdadeiro, só no poder pelo poder. O oposto do caminho construtivo. Entendi. Então, o que tudo isso significa? Tentando amarrar as pontas aqui. Esses atos pintam um quadro onde, primeiro, a gente é chamado a ser dono do próprio caminho, a ouvir uma voz interior acima de tudo, rejeitando seguir cegamente. Certo. O chamado autonomia. Depois, descreve uma realidade bem mais maleável do que a gente pensa, onde nossa consciência, nossos pensamentos, têm um papel central na criação dessa realidade, desafiando nossa ideia de tempo, espaço. A natureza mental da realidade, sim. E para navegar essa jornada toda, que é complexa, o caminho apontado envolve buscar conhecimento ativamente, cultivar uma compaixão que vira respeito e amparo e colocar tudo isso em prática servindo aos outros. Conhecimento, compaixão e serviço como pilares evolutivos. Exato. E tudo isso com aquela linguagem bem direta, sem muito enfeite, que a gente falou no começo. É uma visão que, de ponta a ponta, valoriza muito a agência individual. A ênfase está sempre na ação, na transformação que vem de dentro, na responsabilidade pelas próprias escolhas, pelo próprio crescimento. A jornada de aprendizado, de autoconhecimento, não é apresentada como algo passivo, de ficar esperando. Não é receber de mão beijada. De jeito nenhum. É um caminho ativo que exige esforço contínuo, discernimento e um engajamento real com a vida, com as pessoas. A mensagem central parece ser: assuma as rédeas. E para a gente fechar, deixar uma última provocação. Algo para quem está ouvindo a gente refletir, com base no que a gente conversou. Bom, pensando nessa ideia central de que o pensamento tem o poder de moldar a realidade, como a gente viu no ato 14, no 6, no 11, e que as nossas ações conscientes constroem o nosso merecimento, lá do ato 7, que tipo de realidade ou que tipo de merecimento pode estar sendo construído ativamente, talvez até sem a gente ter plena consciência disso, na vida de cada um agora? Boa pergunta. E seguindo a lógica desses textos, de que forma uma mudança deliberada na percepção, no jeito de ver as coisas, como sugerem os atos 6 e 17, ou no conhecimento que se busca, ato 18, ou mesmo nas ações que se pratica, atos 4 e 21, de que forma isso poderia de fato alterar o curso dessa construção pessoal? Fica aí a reflexão.